Boa noite, crianças. Hoje a tia Eliane veio aqui para contar uma história para vocês, já que nós não estamos podendo nos reunir, nós não estamos podendo nos abraçar, nós não estamos podendo estar aglomerados no meio de muitas pessoas, porque nós estamos vivendo dias que um vírus veio para o nosso planeta, não se sabe como, né? Mas que esse vírus, ele está trazendo todo esse momento que nós estamos vivendo, de não podermos estarmos congregando aqui na igreja. Então, hoje, eu quero que vocês possam compreender que nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos lavar as nossas mãos, nós precisamos, ao sair, usar a máscara, né, para nos proteger. Nós não podemos nos abraçar, infelizmente, né? Porque abraçar é muito bom, né? Eu tenho sentido muita falta dos abraços e acredito que vocês aí em casa também, né? Então, hoje, eu vim aqui para contar uma história para vocês, que é a palavra de Deus, né? Que o Senhor deixou escrito na palavra de Deus um mandamento para nós. E hoje eu vou contar uma história missionária, né? Essa história, ela tem a ver comigo, tem a ver com a nossa igreja e tem a ver com você que está aí em casa. Então, ela está escrita na palavra de Deus, a Bíblia. Um dia, o homem pecou contra Deus. E ele morava num jardim muito lindo. Só que, quando ele pecou, desobedeceu a Deus, Deus falou, você não vai mais poder morar nesse jardim. E aí o homem teve que sair do jardim, né? Ele foi morar em um outro lugar. Por quê? O pecado, ele nos afasta de Deus. Então, nós não podemos pecar. Por quê? Quando nós pecamos, nós estamos ficando cada vez mais longe de Deus. E no dia que o homem, né, que morava num jardim muito lindo, saiu de lá, o pecado nos afastou de Deus. Mas Deus já tinha um plano para nos reaproximar dele. E esse plano foi através do Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso amado Jesus Cristo, que um dia entregou a vida dele lá na cruz por amor de toda a humanidade, por amor de todos aqueles que pecaram. Jesus foi lá na cruz e morreu. E pagou um preço de sangue pela minha vida e pela sua vida. E nesse dia, o pecado, ele foi vencido pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Também nesse dia, nós passamos a poder falar diretamente com o Pai, porque o véu foi rasgado. Nós passamos a ser filhos de Deus, quando recebemos o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício de sangue. Então, a palavra de Deus fala, lá em João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E no dia que Jesus morreu na cruz, ele morreu, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele ficou alguns dias aqui na terra e ele voltou para o Pai. No dia que Jesus voltou para o Pai, ele nos deixou uma missão. Ele falou conosco, aqueles que eram os discípulos daquela época e todos os outros que se tornaram discípulos recebendo Jesus como Senhor e Salvador, nós temos uma missão: levar o evangelho do reino para todas as criaturas, para todos os homens. Então nós precisamos falar do amor de Jesus, aquele amor tão grande que foi derramado na cruz, o sangue dele, por cada um de nós. E todos que recebem Jesus se tornam filhos de Deus. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou, eu vou enviar o Consolador. E o Consolador é um amigo muito querido, e o nome dele é Espírito Santo. E o Espírito Santo fala conosco. Eu tenho certeza
que algumas vezes você foi fazer algo e você ouviu uma vozinha lá dentro de você falando, não faça isso, que isso está errado. Essa vozinha é o Espírito Santo falando conosco, porque a partir do momento que nós recebemos Jesus, o Espírito de Deus vem morar dentro de nós, vem morar no nosso coração e Ele vê tudo o que nós fazemos. E Ele nos ensina, e Ele nos corrige, Ele nos consola. Nesses dias que nós estamos vivendo, dias de pandemia, dias que nós ficamos tristes porque não podemos ver a vovó, não podemos ir na casa do vovô, não podemos sair para brincar com os coleguinhas. O Espírito Santo vem e nos consola. É só você pedir que Ele vem e consola. Fala, Espírito Santo, eu não quero ficar triste, eu quero ficar alegre. E Ele vem e Ele traz a alegria para dentro de nós, a alegria do Senhor. E o Espírito Santo desceu na terra, e Ele desceu como chama de fogo lá na primeira igreja, a igreja primitiva. E a igreja até hoje, os discípulos de Jesus foram pregando, foram falando o evangelho e a palavra de Deus chegou até nós. E um dia o Senhor falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. E os discípulos de Jesus começaram a pregar. E nós, eu e você, que também é discípulo de Jesus, nós também temos que falar do amor de Jesus para o coleguinha da escola, para o priminho, para o tio, para o vovô, para a vovó, para um dia todos nós irmos morar lá no céu com o Senhor Jesus. Um dia Jesus ele vai voltar. Ele subiu aos céus e ele falou, eu voltarei para buscar aqueles que são meus. Jesus ele vai voltar. Mas para que Jesus volte, nós precisamos falar do amor dele para todos, de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos, de todos os países do mundo. Todos precisam ouvir do amor de Jesus para que Jesus volte. E essas coisas que têm acontecido nesses dias são os sinais de que Jesus vai voltar. Jesus ele vai voltar, então nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. E como que nós nos preparamos? Nós nos preparando, buscando a presença do Senhor, falando do amor de Jesus, lendo a Bíblia, adorando a Deus, de todas as formas, sendo obedientes a Deus em tudo. Nós precisamos levar o evangelho do reino a todas as nações. Mas ainda existem crianças e adultos em todo o mundo que precisam ouvir falar do amor de Jesus, pois eles ainda não conhecem Jesus. Eles choram de tristeza porque ainda não conhecem Jesus. E o tempo está passando e já está muito próximo à vinda do nosso Deus. Jesus ele vai voltar. Um dia Jesus vai voltar. E o que nós devemos fazer? Nós devemos pregar o evangelho do reino a toda criatura, falar do amor de Deus para todos. E a palavra de Deus fala lá em Apocalipse que o Espírito Santo de Deus, ele com todos fala. O Espírito e a noiva dizem, vem. Então, nós temos que dizer, venha Jesus, mas nós precisamos nos preparar para esse dia. E esta linda história, ela está escrita em toda a palavra de Deus. E hoje, crianças, eu quero deixar o meu abraço e o abraço de toda a equipe da rede de crianças da IBLM 56 para cada um de vocês lá na sua casa. Um beijinho.